Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui João Paulo, evangelista na Casa de Deus, aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Hoje estamos iniciando esse grande projeto e de antemão quero louvar a Deus pela vida da Casa EA, na pessoa do Esdras que nos cedeu o espaço aqui, um espaço inclusive extraordinário. Que Deus continue prosperando, abençoando o nosso irmão e também louvar a Deus pela vida da nossa mídia, essa equipe maravilhosa que faz com muita excelência o trabalho que desempenha na casa do Senhor. Estamos aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Ponta Grossa e hoje começando o projeto do Adolecast, esse projeto lindo que eu tenho certeza que Deus dará o crescimento. E para iniciar esse projeto, não tinha pessoa melhor que Deus nos preparasse para estar conosco aí nesta data tão especial. Estamos aqui com o pastor Tiago de Assis, uma grande referência para todos os adolescentes do nosso Brasil e por que não dizer já também do exterior, né, pastor? Deus tem levado o senhor para muitos lugares, então louvo a Deus pela sua vida, obrigado por ter nos atendido e digo de passagem, irmãos, desde o primeiro contato, sempre com muita humildade o pastor nos atendeu, foi muito solícito conosco, então louvo a Deus, pastor, pela sua vida e pela oportunidade de estar conosco aqui nesta linda cidade chamada Ponta Grossa. Deus abençoe, obrigado por ter nos atendido e quero que o senhor se apresente aí um pouco mais, depois no decorrer da conversa, quero detalhar um pouco acerca do que conhecemos do senhor, né? Amém, glória a Deus. Meus irmãos, que bom estar nesse projeto do Adolecast, obrigado, irmão João Paulo, obrigado a toda a equipe e para mim é uma alegria, meu Deus do céu, poder ter esse papo de crente, papo de crente, uma conversa boa, saudável e a gente se alegrar e para mim é um privilégio mesmo fazer parte desse projeto, nesse primeiro episódio. Tenho certeza que é uma ferramenta que Deus usará vocês para alcançar adolescentes, a igreja em geral e voltar a Ponta Grossa sempre para mim é uma alegria, né? Curtir um pouquinho, tirar um pouco o casaco do armário, que vim para cá, pega esse friozinho maravilhoso. E essa cidade maravilhosa, essa igreja que eu tenho um carinho muito especial. E para mim é uma honra. Tenho certeza que será aí um final de semana incrível. Amém. E o senhor sempre vem para cá nesse período de frio, né? Sempre, sempre. Coincide o período de férias aí do pessoal, então as agendas ficam sempre para esse período de frio. Se bem que o calor aqui não é tão quente igual é lá onde o senhor está, em Palmas, né? Lá, fornalha Nabucodonosor aquecida 7 vezes mais, meu amigo. Eita. Lá tem 2 estações, quente e fervendo. Eu imagino que deve ser bom de comprar blusas lá, né? Eu acho que nem vende, né? Nem vende. Pastorzão, mais uma vez, obrigado por nos atender. Eu me apresentei um pouco rápido, porque eu estava com pressa de apresentar o senhor, mencionar o senhor. Mas agora, com mais calma, eu quero louvar a Deus também pela vida do nosso pastor presidente aqui na cidade, o pastor Altair de Moraes, um grande incentivador dos adolescentes aqui. Não vou dizer que não tinha um trabalho com adolescentes antes da gestão dele, mas não tinha um apoio que ele nos dá, sabe? Tanto é que o formato da UADPG, esse conjunto geral mesmo, foi Deus deu no coração do nosso presidente, e ele sentiu no coração de nos dar essa oportunidade, confiar em nós. Então o nosso pastorzão aqui, o pastor Altair de Moraes, tem sido de extrema importância em todos os departamentos. Mas se tratando dos adolescentes, pastor, pensa num líder que ora, que intercede, que nos incentiva e nos impulsiona o tempo todo, sabe? Aí pra frente tem um jargão dele, uma frase dele que eu gosto muito. Sempre quando ele fala conosco, ele termina dizendo, vamos pra frente, rapaz, vamos pra frente. Então é com esse impulso dele, com esse incentivo, que nós temos trabalhados, né? E ele, quando nós comentamos com ele acerca do senhor, ele de pronto ficou muito feliz, super aprovou, disse que seria, se desse certo, né, para nós seria um privilégio ter o senhor conosco, e de fato Deus conduziu e preparou de termos o senhor aqui. 2 dias, o senhor sabe como foi a nossa conversa lá, então ter os 2 dias o senhor neste congresso que inicia hoje, é algo de Deus para a nossa vida, pastor. E eu quero aproveitar esses minutos que nós vamos ter de conversa para comentar com o senhor, falar com o senhor acerca do Brasilzão aí, o senhor que tem viajado os estados aí do Brasil, esse movimento de adolescentes. Eu não sei se é porque a mídia tem mostrado hoje ou se ele realmente é novo, né? É algo que aconteceu de uns anos para cá, se tratando de adolescentes. O que o senhor tem sentido na caminhada aí? Graças a Deus que Deus tem levantado líderes como o pastor Altair, sim, que olhe com uma visão especial para cada faixa etária. Nossa igreja, no nível Brasil, nós somos segmentados. Então, para cada segmento precisa uma linguagem, uma roupagem, uma identidade para a gente possa alcançar. Então, eu tenho visto de 10 anos para cá,
de 10, 12 anos para cá, um despertar no coração de muitos líderes para olhar especial para essa galera. Porque a gente estava conversando ali, nós pegamos uma época que não tinha. Sim. Né? Na minha adolescência não tinha um grupo específico para adolescentes, na linguagem do adolescente. Então, o adolescente ele ficava meio que perdido no espaço. Ele era grande demais para fazer gestinho nas crianças. Exatamente. E pequeno demais para cantar nos jovens. Então, ia para o jovem meio que empurrado e chegava lá e ficava perdido, porque a linguagem de jovens é outra linguagem. E hoje, graças a Deus, no Brasil, nós temos um movimento, eu posso chamar de avivamento. Amém. É um avivamento que está claramente evidenciado através desse olhar especial para o adolescente. E nós estamos vendo, hoje, de norte a sul, de leste a oeste, um olhar específico, um carinho específico para essa geração, que é uma das gerações, que é uma faixa etária mais perigosa que existe, é o adolescente. Ele está na descoberta. E como a tia Jo sempre diz uma frase, e eu repito também, quando a gente se preocupa com a base, porque o coração da criança é quem chega primeiro. Isso. Só que depois, quando chega nos adolescentes, na adolescência, há um mundo que se abre. Ainda mais com essa geração Z, que é a geração da tecnologia, da informação muito rápida. Então, precisa também acompanhar. Então, eu sempre digo, precisamos dar um F5 para cada geração e atualizar. Paulo e Pedro pregou, sim ou não? Sim. Paulo pregou em Pentecoste, Pedro pregou em Atenas. Agora eu pergunto para você, a mensagem foi a mesma? Não. Não. O jeito foi o mesmo? Não. Pedro tinha uma linguagem para a sua realidade, Sim. que era em Pentecostes, e Pedro vai dizer, tudo que vocês estão vendo aí, o Espírito Santo desceu, porque é uma promessa vinda pelo profeta Joel, etc. e tal. Só que todo mundo sabia que era Joel. Então ficou fácil. Sim. Agora, Paulo, quando chega, ele dá uma volta no ambiente e ele vai conhecer primeiro. E ele percebe que lá tinha um altar escrito ao Deus desconhecido. E Paulo agora, ele não chega falando do profeta, ele não chega falando do A, do B, do C. Ele vai falar assim, eu vi que vocês têm um altar a um Deus desconhecido. Todo mundo, o que esse cara quer falar? Aí ele falou, então é sobre esse Deus que eu quero falar. O Deus desconhecido. A essência é a mesma, mas a maneira é diferente. Então hoje precisa ter essa preocupação. Então, graças a Deus que os nossos líderes no Brasil têm aberto os olhos. E nós temos grandes eventos para adolescentes, focados na adolescência, e isso está sendo assim um avivamento. E eu repito para você, nós estamos prestes a viver um avivamento no Brasil. Amém. E esse avivamento eu tenho certeza que virá através de crianças e adolescentes. Amém, amém. Eu fico feliz em saber que isso está acontecendo no Brasil todo. O senhor disse que é algo assim, vamos pensar aí de 10 anos para cá, é muito novo, né? Muito 10 novo. anos para cá, perto da história da igreja no Brasil. Como eu disse, né, já tinha um trabalho, inclusive menciono aqui o nome da irmã Gertrudes, que ela fazia, né, antes. E na época que o senhor veio para cá, nós estávamos junto com o pastor Isaqueu na UMAD PG, que é os jovens. Mas a gente sempre via ela cavando poço, sabe? Cavando poço, tentando um apoio, tentando um espaço. Fica aquela limitação, mas dentro das limitações fez um trabalho extraordinário, palestra para as meninas, para os meninos. Ela desenvolveu até um projeto do primeiro emprego, extraordinário. Mas faltou aquele apoio para que aquele trabalho, sabe, desenvolvesse. A UAD PG, nesse formato, nós estamos indo aí para 2 anos e meio, aproximadamente, e Deus tem dado um crescimento extraordinário, sabe? Como o senhor mesmo eu sei que foi uma voz profética do senhor aqui no Adolicast, dizendo que o avivamento vem, e eu creio assim também, não que os nossos jovens estejam passando, mas existe uma criançada, os projetos que as crianças também estão lindos, os adolescentes vindo, e nós estamos vivenciando isso em Ponta Grossa hoje. Nós tivemos, na semana passada aqui na cidade, um trabalho, que é o primeiro simpósio da Escola Bíblica Dominical, e veio um pastor, se eu não me engano, até Esdras também o nome dele, e ele disse que um adolescente dentro da casa chegou para ele e falou, pai, o senhor prega muito, mas eu não consigo entender o que o senhor prega. E ele falou que tomou um choque escutando isso do filho dele, sabe? Porque o filho dele é adolescente, ele falou assim, sabe aonde, pai, que eu consigo entender a mensagem, que eu gosto de ir? Aí ele disse, aonde, meu filho? Ele falou assim, na Bola de Neve. Então, para o senhor ver que esse movimento dentro das Assembleias de Deus é de extrema importância, né? Precisa que é uma linguagem aí que tem feito. E o senhor é essa peça, uma ferramenta que Deus levantou para esse tempo, para essa geração,
e tem feito isso com muita excelência, pastor. Louvo a Deus pela sua vida. Mas eu queria saber do senhor, nesse tempo de adolescência do senhor, qual era essa dificuldade? Ela mudou hoje, né? Provavelmente com a dificuldade que os adolescentes encontram. Por quê? Porque hoje nós temos um público, né, que Deus levantou, né, pastores para falar essa linguagem que eles compreendem. E quando eu falo da época do senhor, eu imagino que seja também a minha, em torno de uns 20 anos atrás. Mas eu lembro do meu período de adolescência, mas eu gostaria de saber do senhor, se o senhor na época percebia essa falta ou também foi no despertar aí já na maturidade aí na... Eu vim para Cristo na adolescência. Aí, eu vim para Cristo na adolescência. Eu tinha 13 anos, 12 para 13 anos, foi quando eu vim para Cristo. Então, eu louvo a Deus porque quem me ganhou para Jesus, inclusive até eu vou vê-lo esse final de semana, era uma pessoa muito, muito versátil, muito mente aberta. Então, foi um pai para mim. Só que eu peguei pouco período dele como meu pastor, depois ele já saiu, né? Só que aí a gente via a dificuldade. Eu peguei essa dificuldade da linguagem, exatamente, da linguagem. E isso foi um dos motivos para mim focar nessa linguagem, nessa realidade do adolescente, porque o difícil foi o que você acabou de falar do pastor aí, que o filho chegou e falou, não te entendo. Pregar, nós estamos pregando. E eu sempre, quando eu vou para uma igreja, eu assumo uma igreja, e eu pergunto, quanto tempo tem essa igreja aqui? 30 anos, vamos colocar, de templo construído. Então, beleza, tem 30 anos. Em 30 anos, quantos membros você tem? Vamos colocar que tem 100, 120. Então, faz uma soma de quantas pessoas essa igreja ganhou por ano em 30 anos. É muito pouco. É pouco. É muito pouco. Aí eu sempre digo uma frase, ou nós não estamos pregando, ou nós estamos pregando da maneira errada. Sim. Entendeu? Pregar, nós estamos pregando. Mas será que estamos usando? Porque o rio está aí, meu amigo. O mundo está aí. Tem peixe de tudo quanto é tipo. Mas não adianta eu querer pegar tucunaré com uma isca de lambari. É verdade. Não adianta eu querer pegar o adolescente, pescar o adolescente com uma isca para pescar um obreiro. Porque a linguagem é outra. Sim. E a gente tem que abrir os olhos para isso. Então, na minha época, era muito difícil um adolescente vir para a igreja, tinha que ser muito Espírito Santo mesmo, como fez comigo, Jesus trabalhou na minha vida, e eu amar a Deus mesmo. Mas, o que tinha antigamente para fazer? Era ir para a igreja, ou um negócio ali, outro. Hoje não. Hoje, a diversidade eu digo, se você tem um grupo de adolescentes dentro da igreja, você tem que levantar a mão pro céu e dar glória a Deus, meu irmão. Porque a diversidade de oportunidades que tem, através da internet, amigos. Hoje, os adolescentes são expostos às drogas bem mais cedo, são expostos a vícios bem mais cedo, ao sexo bem mais cedo. Bem mais cedo. Hoje, com 10, 12, você vai conversar com um guri, tá falando já de coisa feia. Sim, verdade. Então, você ter ele na igreja, então por isso que eu sempre digo, nós precisamos abrir os nossos olhos e entender. Para cada faixa etária tem uma isca. Nós estamos. O problema é que tem gente, eu não ganho ninguém. Por quê? Você que tá querendo pescar com a isca errada. E como que você ganha adolescente hoje? Com os outros adolescentes. Como que você ganha adolescente? Movimentando. Água parada da dengue, meu amigo. É verdade. Tem que movimentar. E adolescente, ele não é igual ao jovem. E não é também como criança. Eu digo o seguinte, a melhor faixa etária para trabalhar na igreja é adolescente. Porque você fala, vamos comer pedra? Eles, bora! Vamos comer pedra. Eles vão felizes. Agora você pergunta pro jovem, o que ele fala? É dura. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Agora o adolescente, se você ganhou ele, meu irmão, você pode... vai ter agora uma subida na montanha, semana que vem, todo mundo, 5 da manhã. Pode crer, meu irmão, que eles nem dormem. É verdade. Eles ficam loucos para subir essa montanha. Fala assim, nós vamos limpar a rua, eu preciso de vocês, eles vão tudo. Então nós precisamos o quê? Olhar. Na minha época de adolescente, não tinha esse olhar. Não tinha. Ou era criança ou era jovem. Aí a gente ficava perdido no espaço. Perdido no espaço. Ainda bem que existem pastores que hoje estão abrindo a visão, dizendo assim, não, vão pregar, vai falar de Jesus, você não vai perder a essência, que é o evangelho. Mas eu pergunto para você uma coisa. Você me deu essa taça linda para mim tomar água, não deu? A água aqui é o evangelho. É o evangelho.
Eu coloco aqui a água. É o evangelho. Eu sou aquele que estou com sede, que é o pecador. Essa água pode ser servida de que modo? Numa taça, pode ser servida num copo de papel. Entendi. Pode ser servida em qualquer recipiente. Desde que esteja limpo, você vai tomar. Mas qual que é a experiência da pessoa que toma água em um copo de plástico ou a pessoa que toma água numa taça de diamante? É a mesma água. É a mesma água. Só que o que muda é a experiência que ela está tendo com a importância que ela está recebendo de alguém que vai preparar. Meu irmão, o evangelho é o mesmo. Mas qual o tipo de taça que nós estamos usando para poder dar para o adolescente? É verdade, pastor. E ó, pra o senhor ver, né? Quando o senhor fala, realmente mexe com a gente, toca, porque é a realidade. E eu não sei, né, no tempo do senhor de adolescência, mas eu lembro que no nosso tempo de adolescência, nós iríamos por não ter opção de ficar. Era obrigado. Não, você vai. E não só dos pais, né? Eu digo, era a cultura da igreja na época. Tanto é que eu me batizei com 12 anos para poder cantar no jovem. Só o motivo que eu me batizei. Remissão de pecados. Lá no meu período era, não, para cantar nos jovens tem que ser batizado. E eu me enquadrei exatamente no que o senhor falou. Eu era grande para fazer gestos com as crianças e era pequeno para participar dos jovens. Mas eu tinha idade, então vou me batizar para eu cantar para os jovens. Com 12 anos. Então, realmente a água era servida no mesmo recipiente para todo mundo. E às vezes o copo era pesado para eu carregar ele para beber, então não bebia. E depois a gente vai tendo uma experiência com Deus. E hoje eu vejo que esse movimento com adolescências, né, com os adolescentes que Deus tem feito no Brasil e no mundo, despertou neles o desejo de querer vir, né? Sim. Foi uma decisão deles estarem se envolvendo. E a gente viu isso quando começou esse projeto da UADPG, para testemunhar para o senhor. No primeiro trabalho nós tivemos 170 adolescentes. Uau. 170, assim, para uma cidade com aproximadamente 400 mil habitantes, 360 mil habitantes, é muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Mas eles estavam ali. Só que eles estavam inseridos nos jovens. E aí eu lembro que no começo todo mundo, não, mas não vai dividir. E o reino nunca foi essa ideia de divisão, né? Nossa ideia é sempre somar e multiplicar. Mas aí, no segundo, Deus já mandou 200 e pouco, 300 e poucos. Fizemos um retiro com 300 e poucos. E agora, para esse congresso, para a glória de Deus, isso no segundo ano, nós fizemos aproximadamente 560 camisetas para adolescentes. Então, Deus tem dado um crescimento. E é exatamente o que o senhor falou. É eles gerando. É eles se movimentando, né? Por decisão própria, por querer estar envolvido com o evangelho, estar envolvido com a graça, com a água, né? Que está sendo servido ali no copinho deles. E está servindo na realidade deles, com o copo deles, e eles falam, poxa vida, isso aqui é bebível. Essa palavra não existe, mas é bebível. Eu quero beber porque olha que copo. Porque hoje, eu falo o seguinte, a pessoa não vem para a igreja hoje. Eu vou falar uma coisa que vai até causar uma certa polêmica. Mas a pessoa hoje, uma família, não vem para a igreja hoje tanto por questão da palavra. Porque palavra por palavra ela escuta na internet. Gente muito melhor do que o pastor. Sim ou não? Sim. Se a pessoa pega um domingo, ela abre hoje o YouTube dela e ela escolhe o tipo de pregação que ela quer ouvir. Exatamente. O tipo de mensagem que ela quer ouvir. Agora, o que faz um pai e uma mãe vir para a igreja hoje? A experiência do ambiente. A experiência do ambiente. O que faz um adolescente querer vir? Relacionamento. Social. É um amigo, é ele chamar outro amigo, é ele falar, vamos lá, a minha igreja é assim, assado. Aí nós servimos a palavra dentro do recipiente da faixa etária necessária. Vamos usar a isca certa. Porque a pessoa vem para a igreja hoje e ela quer se sentir parte. E o adolescente quer se sentir parte. O adolescente não é a igreja do amanhã, é a igreja do hoje. Se você for pegar na Bíblia, Deus usou adolescentes em lugares estratégicos. Quantos anos Davi tinha? 16, né? Quantos anos tinha aquela menina na casa de Naamã? Quem que foi que os discípulos não tinham pão e nem peixe? Quem tinha? Se você for pegar a idade dos apóstolos, que a gente assiste os filmes, tá tudo velho, mas era tudo adolescente. Imagina. A maioria era tudo adolescente entrando na juventude. Era um Pedro, que era um pouquinho mais velho, que era casado,
Mas pegar João era gente jovem, saindo da adolescência. Então, Deus tem um propósito com o adolescente de uma forma tão especial. E falta o quê? A igreja abrir os olhos e enxergar o adolescente não apenas como um grupinho que canta, mas o adolescente na igreja ele pode produzir assim de forma de escala, porque eles são animados. Viu, adolescente? Você é a arma secreta de Deus para esse tempo. Porque ninguém espera. Ninguém espera de um Davi, ninguém espera de uma empregada de Naamã, escrava. Ninguém espera. Ninguém espera de uma... Ninguém espera. Só que aí, quando ninguém espera, Deus entra em ação e fala, então eu vou usar o adolescente. E os grandes avivamentos da história, muitos começaram por adolescentes. E aí? A igreja ficou muito tempo esquecendo isso e, às vezes, eu vejo hoje, tem muitas igrejas que ainda não vê o adolescente como a igreja de hoje. Não. Por isso tem que haver tempo, investimento, porque é na adolescência que a gente descobre o nosso chamado. É na adolescência. Então precisa direcionar. A igreja, a liderança, a igreja, ela tem o papel principal do quê? De lançar como flecha para o destino que Deus tem para essa geração. E eu tenho certeza e que Deus está levantando referências no Brasil, mas eu não digo referências que nem já, eu estou com 37 anos. Eu digo referências de adolescentes para serem influência. Nós não temos. Não fala adolescente influencer hoje, crente no Brasil. Tem que puxar muito na memória, né? Um influencer aí de dois... Você é adolescente, estou falando já jovem. Adolescente, tem? Teve um ali que despontou um pouquinho, macetaram nele, né? Que ele acabou, na imaturidade dele, vai ser moldado, vai ser um grande homem de Deus, né? Mas é assim, infelizmente se tornou um adolescente, uma peça assim, pesada a palavra, mas até de zombaria, mas não entenderam que alguém se posicionando, né? Se posicionando. E a hora que essa geração, não sei se o senhor concorda comigo, mas essa geração, esses nossos 560 adolescentes que vão estar uniformizados, e eu quero falar isso para eles, olhando para eles, que a hora que eles entenderem o potencial e a vocação que Deus já deu para eles, foi o que o senhor falou, eles vão se tornar multiplicadores, né? É uma explosão. É uma explosão. Eu digo que se a geração abrisse os olhos, se a igreja abrisse os olhos para as crianças, com estrutura, com linguagem, para os adolescentes, meu irmão, pode ficar tranquilo que se as nossas crianças, os nossos adolescentes forem saudáveis, os nossos jovens serão saudáveis e nós teremos uma igreja fortíssima para fora. Porque o adolescente, ele é muito fácil. Então, eu acredito o seguinte, precisa envolver os adolescentes na mídia. Tem que envolver, meu irmão. Tem que envolver. Tem que envolver os adolescentes para eles quererem servir na igreja, não como um trabalho, mas com amor. Entendeu? Então, isso vai de vocês, dos líderes. Entendeu? Porque como que era o culto de adolescente hoje, em muitos lugares? Como que é o culto de adolescente hoje? É um culto de adulto que adolescente fala. Que dirige. Dirige. Mas é o mesmo formato. É o mesmo copo. Muda. Coloca uma linguagem própria. Porque isso aí vai animar eles trazerem gente de fora. Porque se chegar... O que muda um adolescente no culto de adolescente com a mesma coisa? E para o senhor ver, né? E os adolescentes, apesar de, vamos pensar em 10 anos que a igreja tem trabalhado com essa faixa etária, mas o nosso adversário, ele sabe isso desde o início, né? Então, e antes desses 10 anos, quantos adolescentes hoje poderiam ser uma potência de pregadores, pastores, ministros, missionários, mas por essa falta de incentivo acabaram mudando o percurso, né? Escolheram outras áreas ali, mas eu creio que Deus tem um propósito em tudo. O senhor falou algo interessante acerca dessa liturgia do culto, né? Essa liturgia, querendo ou não, nós temos, e realmente é isso que acontece, tem os cultos dos departamentos, mas os departamentos, eles dirigem a liturgia do culto, eles só fazem as vezes ali, né? É claro que para as crianças, realmente, a gente ainda faz aquela ornamentação, põe ali algo ali visual, mas para o adolescente não. E o movimento das comunidades, inclusive o que esse pastor mencionou da bola de neve, ele trouxe para esse tempo uma visão, um chamariz muito forte, né?
Como diz, eles pegaram uma taça, a coisa mais linda, e falaram assim, ó, taça maravilhosa. E o pessoal, muitos... Vai pela experiência. Vai pela experiência, quer ver como é, quer sentir. Ele quer ter experiência. É. Hoje falou em bola de neve, não fala, tem uma prancha na frente lá. É a memória deles, é o que eles querem. Mas ao mesmo tempo eu vejo, e acompanhando o senhor nas redes sociais, por onde Deus tem levado o senhor, né? Onde o senhor tem passado aquela multidão de adolescentes cheia de Deus, dando lugar mesmo, como o bom pentecostal fala, dando lugar cheio de Deus. E a gente sabe que não é algo que tem sido momentâneo para eles, né? Eles têm dado sequência. Eu tô com uma experiência, e contar pro senhor, de um adolescente nosso que fez uma cirurgia de apendicite essa semana. E eu tive visitando ele, a maior frustração dele não foi nem a cirurgia. Foi o congresso. É o congresso. Poxa. Ele queria estar. Eu, inclusive, falei pra mãe dele, não conte pra ele, eu quero fazer um vídeo pra ele lá, né? Porque senti a dor dele. Sim. Ele nem ligou pra cirurgia, ele só ficou chateado por não poder participar. Então, o senhor vê assim que eles estão despertados em querer estar, né? Eles estão indo porque querem, provaram a água, gostaram da água e agora só dando água que é uma fonte inesgotável. E esse pessoal vai voar. Já tá voando, né? Mas vai voar muito. E quando eu olho pro senhor assim, e que o senhor já veio para jovens, na época que o senhor veio para jovens, eu lembro que Deus fez maravilhas aqui em nosso meio, mas naqueles jovens tinha muitos adolescentes, porque a gente classifica por departamentos, mas existem as faixas etárias, né? Inclusive, a UMADPG na nossa época também, a gente lembra que na grande maioria a faixa etária era de adolescentes, mas por não ter esse grupo, acabavam sendo envolvidos. E o que acontecia? Eu observava, que a gente foi líder de jovem, é que o adolescente que cantava no jovem, depois de um sábado do culto de jovens, os jovens iam pra pizza. O adolescente ia pra casa. Ia pra casa. Porque não tinha dinheiro e também porque não podia sair, porque era... E isso deve ser nacional, né? Isso aí é todo lugar. É, o senhor era assim também? Só que naquele tempo a gente tinha um grupo, uma cidade muito pequena onde eu morava, então a gente tinha um grupinho, a gente saía nós, mas a galera do jovem tudo trabalhava, nós não. Ia pro outro canto. Eu comecei a trabalhar muito cedo, mas mesmo assim. Mas a gente ia pro outro canto, eu ia pra casa, jogar videogame. Não tinha outra coisa pra fazer. Não tinha outra coisa pra fazer. Então, desculpa, eu acredito que a gente tinha que olhar a igreja, pensar o seguinte, vocês que são líderes, nós trabalhamos com adolescentes, vamos sentar com eles e falar o que vocês gostam, o que vocês estão ouvindo lá na escola. Líder de adolescente tem que ouvir as músicas que tá tocando aí, para saber o que falar. Quando eu digo ouvir, não é para ficar curtindo, mas saber o que estão falando. Tem que saber quem são as influências que está tendo na internet. Quem são os influenciadores hoje adolescente do mundo? Você pega os maiores influenciadores de adolescentes e procura os seus adolescentes a ver se vocês não estão seguindo. Estão seguindo. Você tem que fazer isso aí. Para quê? Para você ver o que o pessoal está falando e você criar uma base para você rebater isso biblicamente, numa linguagem deles. Por isso você tem que saber o que o mundano está falando. O líder tem que saber. Sim. Tem que saber qual é a modinha da época. Que cada época tem uma modinha. Esse tempo atrás estava aquela modinha aquele desafio do desodorante. Você ficou sabendo disso? E um monte de adolescente entrando na onda. E adolescente crente, filho de crente. Agora, qual que é a modinha nova agora? Vape. Eu tive que tratar assuntos. Adolescentes me procurarem. Porque estão viciados no vape. Filho de crente. Sabe o que é vape, né? Sei. Vape. A modinha. Quem tá? Tem que saber. Por quê? Porque a hora que você for falar, falou, ó, eu vi o que ele tava falando. Eu sei que vocês assistem. Qual que é a modinha? Dorama, desse tempo atrás. Dorama, uma mãozinha assim. E tem pastor que não sabe o que é isso. Aí vai pregar, não entende a linguagem deles. Agora, quando você prepara um sermão dentro do que está acontecendo, que eles estão acompanhando na escola, que eles estão vivendo, e você se insere, você é um pai com alma de adolescente. Então você tem que saber o que eles estão falando, o que estão dizendo, qual é a música que está tocando nova, qual que é a bola. Pra quê? Pra você ter base. Falar, ó, gente, isso aqui. E aí nisso você cria uma estratégia maior do que eles estão passando e você trazer eles para essa realidade. Precisa. Liderança de adolescente não é só fazer ensaio. Um líder de adolescente, seja numa congregação, ele é o pastor daqueles adolescentes, do pastor, assim, digamos assim, ele é o braço do pastor ali, para cuidar, para amar. Por isso que há segmentação na igreja. Por que a gente somos repartidos por departamentos?
Porque, por exemplo, aqui em Ponta Grossa deve ter mais de 10 mil membros. Como é que o pastor dá conta de tudo isso? Um pastor com uma igreja de 100 pessoas, ele já não consegue dar conta. Por isso que segmenta, e esses líderes serão o braço do pastor lá. É esse líder que vai ver se o adolescente faltou. O pastor não repara. Tem pastor que repara, mas da hora que chegar a 200, 300, é humanamente impossível ele conseguir perceber quem falta e quem não falta. É aí que essas igrejas emergentes agora estão trabalhando. É verdade. Com pequenos grupos. E dentro desses pequenos grupos estão o quê? Treinando esses adolescentes para cuidar de outros adolescentes. A gente vê isso dentro da nossa igreja? Não. Não, tem um líder e segue o líder. Só. Mas não treina esses adolescentes para eles pegarem gosto de cuidar de outros adolescentes. Ó, chegou, você é tão responsável. Ó, chegou um adolescente lá na sua igreja. Aceitou Jesus? Não é o pastor ou o irmão que vai lá. É o adolescente que abraça. Já traz essa pessoa, integra essa pessoa. É o adolescente que vai ligar para ele. Cara, você esteve no culto ontem, cara. Eu vi você lá. Você gostou? Ó, a gente tem um grupo aqui de adolescentes, queremos que você faça parte. Que você está precisando de alguma coisa? Por exemplo, faltou um adolescente, os próprios adolescentes, 3, 4 adolescentes, ligar para o adolescente. E aí? Ô, sentindo sua falta, sua cabeça, onde você estava? É aí que pega. É aí que entra. Aí há um efeito multiplicador. Porque todo mundo quer ser cuidado, todo mundo quer ser amado. Agora, se a gente faz um grupo de adolescentes, que a gente ensaia lá para cantar, e só, meu irmão, a hora que esse adolescente terá 18 anos, ou então a mãe fica obrigando, você tem que ir, você tem que ir. A hora que ele terá 18 anos, fala assim, quantos filhos de obreiro, filhos de crente você conhece que hoje não conseguem entrar na igreja? Sim. Por quê? Era obrigado para ir. Aí entra aquela fala, não, mas se mora na minha casa, você tem que ir. Tá bom, pai. Você tem autoridade. Mas e aí, meu irmão, quando esse guri terá 18 anos, se ele não tiver uma experiência com Deus? Qual que é a experiência que ele está tendo com a igreja? Com o Deus dessa igreja? Que esse Deus da igreja é um Deus de proibição? É um Deus ruim? E para o senhor ver, tem uma diferença muito grande entre instruir e proibir, né? Instruir o menino no caminho que deve andar, não é proibir o menino andar no outro. Não, é você, desde pequeno, já aguçar o desejo pela água. Porque uma vez que ele toma dessa água, o que Jesus disse? Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. O que Jesus está falando aí, irmão? Está falando de experiência. Aquele que lhe beber dessa experiência, conhecer o meu amor, porque Jesus está ali no contexto. Qual é o contexto da mulher samaritana? Uma mulher excluída, tinha que vir tirar água sozinha, porque era mal falada na cidade. Uma mulher que tinha um histórico claramente desprezível diante da sociedade e não se sentia parte de nada. Então ela pega um horário que ninguém está e fala, eu vou lá sozinho. Aí esse contexto Jesus chega e fala para ela, olha, você é pecadora. Não, Jesus fala, me dá de beber, dá um pouquinho dessa água. Ela disse assim, como você, sendo judeu, tem coragem de me pedir água, sendo eu samaritana? E começa o diálogo ali. Aí Jesus, ela começa a falar e Jesus fala assim, mulher, se tu soubesses quem te pede água, tu me pediria uma água e você nunca mais teria sede. Olha a isca aqui, Jesus. Aí ela está pensando ainda carnalmente. O que ela vai falar para Jesus? Me fala onde é essa água. Para que eu nunca mais precise vir aqui. Para que eu nunca mais se sinta sozinha neste lugar. Olha o contexto que ela fala. Aí Jesus fala assim, a água que eu lhe der. Se você beber essa água, você vai ter sede. Mas a água que eu lhe der vai brotar em você um rio de águas vivas. Sabe o que Jesus está falando? A experiência que eu vou dar para você vai ser algo tão extraordinário que vai jorrar, vai transbordar. E você nunca mais se sentirá do jeito que você está. Forte. E pastor, dentro desse texto que o senhor citou, eu ouso comparar até esse poço aí como o quarto do adolescente hoje, né? Um lugar que ele escolhe se isolar. Ou até mesmo seu celular. Será que a gente está indo lá? E aí? É assim que eu ia falar. Será que a igreja está indo lá no quarto do adolescente? Será que a gente está entrando nas redes sociais do adolescente? Será que nós estamos tendo voz para ele? Ninguém está reparando que ele quer esse poço ali, nesse lugar de solidão dele. Que ele era um lugar de isolamento para ela. Ela queria estar sozinha, né? Ele queria se isolar. E isso pesa muito nessa faixa etária, que eles estão... Principalmente se ele tiver irmão mais novo, né? Eu observo isso com os adolescentes. Se tornou mais novo, ou ele vira o pai daquele irmão mais novo,
ele se torna o servo dentro da casa, né? Sim. Então ele perde espaço, ele perde a voz e ele se torna um colaborador dentro da casa ali. E ele perdeu o espaço, perdeu a voz e naturalmente ele vai se fechando. E a gente vê que a doença do século é a depressão. A depressão. E hoje, quantos adolescentes depressivos, se mutilando, se cortando, porque estão no poço sozinhos. Estão no poço sozinho. Só que a igreja precisa ser esse braço de Cristo, de chegar e não já apontar, mas conseguir falar com ele. A igreja precisa ter esse diálogo. A igreja é a voz de Jesus tendo o diálogo. Jesus chegou primeiro para fazer o quê? Um diálogo. O diálogo é o quê? Eu falo e você fala. Não é só eu falar. O problema é que hoje nós só estamos falando, mas nós não estamos ouvindo eles. E é de extrema importância eles falarem. Fizemos o EBA em janeiro, veio o pastor Bisnaga. Sim, meu amigão. Ele falou bem do senhor lá. O pastor Bisnaga esteve conosco, Deus usou muito ele. E no sábado nós fizemos distribuímos, né, um papelzinho para que eles fizessem pergunta. O tempo não permitiu ler todas no trabalho, mas o sexto está lá com as perguntas, pastor. E as perguntas são assim... Eu pedi para eles que eles fossem sinceros. Falei assim, ó, não põe seu nome, só põe sua pergunta, mas coloca o que está aí dentro. Teve um que disse assim... Os meus amigos todos fumam e eu estou querendo experimentar o que eu faço. Tá? A vontade é maior que... A minha vontade é maior do que a minha força. Eu estou querendo experimentar. É só um papelzinho, mas ó a necessidade dentro dele de falar. Mas vai falar com o pai vai bater. Vai falar com... Dependendo do obreiro, fala assim, então tá bom, a partir de hoje você não canta mais. Ou seja, nós falamos... mas não ouvimos. Não ouvimos. E não temos... Esse texto é maravilhoso. Esse texto é maravilhoso. Forte. Porque Jesus, ele começa conversando. E ele começou, né? Ele tomou a iniciativa e deu voz para... E tanto que ela vai falar assim, és tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço? Aí Jesus olha para você, eu conheço Jacó. Aí Jesus fala assim, então fala o seguinte, vai lá buscar o seu marido. Olha que estratégia. Ela fala, Senhor, eu não tenho marido. Aí Jesus, disseste bem. Se tivesse 4 e o que você tem agora não é teu. Ela parou. Jesus expôs o que ela passou de uma maneira tão leve que ela passou e disse, vejo que tu és profeta. Os nossos pais adoraram aqui e ela vai querer conversar de religião com Jesus. Os nossos pais adoraram aqui, outros adoraram no monte, outros... Vocês falam que só deve adorar no templo. Me fala, aonde eu devo adorar? Jesus olhou e falou assim, nem no templo, nem aqui. Você não está entendendo o que eu estou dizendo. Chegará o tempo, e o tempo chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Aí é aquele negócio, é a água que ela começa a beber de um diálogo. A minha pergunta é, será que nós estamos conversando? Está sendo um monólogo ou um diálogo? Sim, verdade. Só nós falamos ou nós estamos tendo a possibilidade de ouvi-los? E não é que a gente vai aceitar. Jesus expôs o que ela estava fazendo de errado. Falou, mas falou de um jeito tão maravilhoso que ela recebeu tanta graça que ela sai dali correndo e vai para uma cidade que ela era antes. Aquela mulher saiu diferente. Uhum. Sim ou não? Sim. Porque como é que uma mulher consegue fazer uma cidade toda que conhecia ela, sabia que ela era ruim, sabia que ela já tinha uma fama, sabia que ela não era aceita. Olha o poder do evangelho. Ela chegou falando diferente. E outra, ela chegou falando assim, ele escondeu o que eu fiz? Foi uma mensagem de paz e amor? Não. Ela chegou, venham e vejam um homem que eu acabei de conhecer. Ele falou tudo que eu faço. O que ela fazia? Contou todos os traumas e fracassos. Venham e vejam. Quando um adolescente recebe essa graça, quando o irmão recebe essa graça, é tão poderosa que a gente não consegue ficar com a gente. Por que hoje os nossos crentes não evangelizam nem o vizinho?
porque ainda não tiveram um encontro com essa água. Vou falar. A gente precisa de uma evangelização dentro da igreja. De uma transformação dentro da igreja. Porque uma vez que essa graça, que essa água me envolva, ela jorra. E todo mundo vê. E a hora que ela consegue convencer... Ela convenceu uma cidade, meu amigo. Uma cidade. E outra, ela convenceu uma cidade que conhecia a fama ruim dela. Porque eu posso chegar numa cidade que ninguém me conheça. Eu sinto a presença de Deus para falar isso aqui. Tô sentindo Deus aqui. Eu posso chegar numa cidade que ninguém me conheça. E aí vai ser a novidade. Agora, como que eu chego numa cidade que todo mundo me conhece, sabe a minha fama, sabe que eu sou ruim, e ainda eu consigo transbordar a vida a ponto de convencer uma cidade toda e falar, vem ver. Entanto que quando os discípulos chegam com a comida para Jesus, o que Jesus fala? Não estou com fome. Aí alguém fala assim, será que alguém trouxe comida para ele? Ele falou, não. A minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Vocês dizem que tal tempo é a época da colheita. Eu digo que já chegou a hora. Levante os olhos. Quando eles levantam os olhos, o que eles veem? Uma mulher correndo com uma multidão de gente acompanhando ela. Os campos estão brancos. Está faltando ceifeiros. A hora que chega, e quando Jesus prega para aquele povo, o que o povo responde? Qual que é a fala do povo? Para a mulher. Nós cremos agora não por aquilo que ela falou, mas porque ela nos trouxe aqui, os nossos olhos estão vendo. Um adolescente pode mudar a história de uma escola. Um adolescente pode mudar a história de uma casa. Pode mudar a história de um bairro. Pode mudar uma história de uma cidade. Imagine 400, 500 adolescentes que vocês têm entrando nas escolas. Imagine nós sabermos de escolas sendo avivadas, tocadas por 4, 5 adolescentes que se reuniram ali na hora do recreio. Imagine nós ficarmos sabendo de adolescentes que foram para frente de hospitais e começaram a orar. Imagine nós ficarmos sabendo de adolescentes que começaram a influenciar na internet, fazer lives espirituais com pessoas. Imagine nós ficarmos sabendo de adolescentes sendo influenciadores e movendo uma cidade inteira. Eu acredito que esse avivamento está próximo. Só que nós devemos fazer que eles provem dessa água. Que eles bebam dessa água e que essa água produza neles um rio de águas vivas para que isso transborde. Eu creio que nós vamos viver um inundar desse rio nas escolas, nas casas, porque adolescentes não serão apenas um departamento da igreja, mas será uma voz profética para esse tempo. Eu creio. Eu creio, pastor. Eu creio. E Oxford falou, esse exemplo Deus trouxe para nós aqui nessa manhã, né? Nesse momento foi o próprio Deus mesmo acerca dessa mulher, porque quantas lições a gente tira desse texto, né? O que ela vai dizer para Jesus? Nossos pais disseram, elas estão seguindo uma receita, né? Eles estão ali, disseram que é assim. E quando diz que é assim, fala que é assim, às vezes a pessoa faz porque é obrigado a fazer porque é assim. Aí Jesus fala assim, ó, não importa se é aqui ou lá, só tem que ser com sinceridade, tem que ser verdadeiro. Adora o Pai Espírito em verdade. E ela entender isso, e essa geração tá despertando para isso, que foi a história do Gui que eu contei, tá? Fez a cirurgia, tem um pai falando, você precisava ir pro congresso. Não, eu tô triste porque eu queria ir pro congresso. Tem essa diferença agora de querer fazer com verdade. E eu vejo isso nos adolescentes, nos cultos, que todo mundo fala, adolescente é tímido. Realmente ele é tímido, mas a hora que ele decide se entregar... Acabou. A hora que ele decide dar lugar, a hora que ele decide adorar, a hora que ele decide se envolver, meu Deus do céu, é algo tremendo, né? Você percebeu que a nossa igreja é uma igreja de ex. Tem muito ex. Tem Ex muito isso, ex. ex aquilo, ex daquilo. Aí eu sempre perguntava, Senhor, por que tem... O senhor vai lá no Rio, pega aqueles guri que os caras... salva tudo, tá? E esses camaradas viram... E Deus falou o meu coração. Se eles, com o diabo no couro, trocava tiro com a polícia, imagine eles cheios do Espírito Santo que vão fazer. Com Jesus no couro agora. Muda tudo. Muda. Então, foi o que você pontuou, foi maravilhoso. Os meus pais me disseram. O Jodson, você conhece? Sim. O Jodson tem uma frase que eu acho extraordinária. Deus não tem neto. Deus tem filho. Ou seja, a experiência dos meus pais no monte foi uma. Jesus está dizendo,
Você está baseando nas experiências daquilo que passou. Eu sou a tua experiência. Eu quero te dar essa experiência. O problema é que hoje nós estamos vivendo de experiências dos nossos pais. Estamos vivendo de avivamentos dos nossos pais. Estamos vivendo de histórias dos nossos pais. Foi maravilhoso Daniel Berg e Gunavingre? Foi, mas morreram. Foi maravilhoso William Seymour na Rua Azusa? Foi, mas morreram. Foi maravilhoso Moody? Foi, mas morreram. Passou. Foi maravilhoso John Wesley na Inglaterra? Foi, mas passou. Os irmãos Wesley? Foi maravilhoso? Foi, mas passaram. A experiência deles serve como referência, mas não como vivência para mim. Eu preciso ter a minha experiência. Os nossos filhos precisam ter experiências deles. O que vai segurar um adolescente na igreja não é rito religioso, não é dogma religioso. Porque o dogma te prende, Cristo te liberta. É verdade. E aí a gente usa uma expressão que eu acho ridícula. Eu vou falar. Eu acho ridícula. Quando a gente fala, o pessoal fala, e eu já usei essa expressão em púlpito, e depois Deus me repreendeu. Que a gente fala, irmão, Deus não é açougueiro. Deus quer o seu corpo todo. Deus não quer só o seu... Porque se Deus quiser só o seu coração, ele era um açougueiro. Ele quer sim só o seu coração. Porque se ele tiver o seu coração, ele tem tudo. Tem tudo. Aí eu pergunto para você, Deus queria o que com Abraão? O filho dele? O coração dele. Deus queria saber que quem estava lá dentro. Era o coração. Uma vez que o coração é tomado por esse amor de Deus, Deus tem tudo na nossa vida. E é lindo que daí Abraão lá em Hebreus vai dizer assim, que ele sabia, o coração dele era tão em Cristo, em Deus, que ele sabia que era fiel para ressuscitar até dos mortos. Por isso que ele estava entregando, né? Mas entrega tudo. Deus não queria o Isaac. Não. Eu não vou falar, porque se Deus me orientar para fazer aqui, aí já fica. Mas se o adolescente tem o coração a Deus, o celular é de Deus. Se o coração do adolescente for de Deus, a vida dele é de Deus. O pai não precisa ficar falando, você veste isso ou veste aquilo. Não precisa. Porque se o coração for de Deus... Ele escolhe, né? Ele quer. Ele quer agradar a Deus. Ele quer agradar a Deus. Uma vez perguntaram, Tiago, por que você não usa isso? Por que você não faz aquilo? Na escola, quando eu era adolescente. Tiago, por que você não bebe? Por que você não fuma? Por que você não faz isso? Por que aquilo, outro? Vocês são presos. Eu falei, não. Eu falei assim, com um amigo. Eu falei assim, você fuma quanto tempo? Ele falou, já faz uns 2 anos. Consegue ficar um dia sem fumar? Ele disse, não, porque eu preciso daquilo. Eu falei, então quem que é o prisioneiro? Eu falei, se eu fumar um cigarro aqui agora, eu vou fumar, amanhã eu não fumo mais. Agora eu duvido você parar de fumar hoje e falar que amanhã você não vai fumar. Eu duvido você fazer isso. Eu duvido. Aí ele olhou e falou assim, rapaz, eu falei, então o prisioneiro é outra pessoa, é você. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei me envolver por elas. Eu não me deixarei. Aí está falando o quê? Escolha pessoal. Porque se ele tem meu coração, tem tudo. O que eu escolho? Agradá-lo. Sim ou não? Sim. E o que falta hoje para a nossa geração de adolescentes, vou falar para você, o que falta para a igreja, muitas vezes, é Deus ter o coração da igreja. Porque se tem o coração, ele é um ofertante, ele é um dizimista. Se tem o coração, ele não precisa o pastor ficar implorando para ele fazer as coisas. Nem para ir na igreja, né? Não precisa. Ele vai. Ele vai. Porque ele quer agradar aquele que ele sabe que é o seu Deus, que é o seu amor. Rapaz, você namorou quanto tempo? Acho que namorei 2 anos. 2 anos. Você fez alguma loucura? De amor? De amor durante esse namoro? Acho que eu fiz. Fiz sim. Qual que você fez? Fala aí pra nós. Eu tava namorando, na época eu tava no quartel, eu sou do interior, né? Sim. E eu vim pra Ponta Grossa, eu tava no Haiti. Tava namorando já noivo da esposa. Aí fiz um videão pra ela lá, tava na ONU, né? Pelo exército. Fiz um vídeo e tal. Quase fui preso por causa de tacar louco da ONU. Tô brincando, a parte do quase fui preso.
Mas fiz uma declaração para ela por vídeo. Para mim, vídeo, assim, é desafiador. Há anos atrás, então, nem se fala, né? A exposição, o vídeo. Então, era muito tímido nessa parte. Mas fiz um vídeo, mandei para ela vídeo. Ela postou no Orkut. Lembra do Orkut? A geração não lembra do Orkut. Tivemos o Orkut, né? Tivemos o Orkut. As comunidades. As comunidades. Então, e ali foi, para mim, ali, gravar um vídeo e postar, assim, na época, foi, para mim, uma grande prova de amor para ela. Quando você namorava, você falava muito com ela? Muito. Todos os dias? Não via a hora de falar com ela. É. E a hora, como que foi a sensação quando você pegou na mão dela a primeira vez? Ah, foi algo... incrível. Eu lembro até hoje. aquele gelinho, aquele... É isso mesmo. Não foi? Foi. E como que foi a sensação quando você deu seu primeiro beijo nela? Ah, meu Deus. Você dormiu pensando ou não? Dormi. Não dormi, eu acho. É. Acho que eu fiquei... Você não via a hora de chegar outro dia pra estar perto. Sim. Porque seu coração estava envolvido com isso. Havia paixão, havia o amor. Me entreguei, Entregou. Uhum. Por que hoje a gente faz as coisas... Às vezes, muitos adolescentes nem se importam, porque ainda não teve esse encontro de amor com Deus. Uhum. Porque quando você está apaixonado, amando, louco, você não vê a hora, você quer agradar. Você faz as loucuras, as maiores loucuras possíveis para agradar o amor. Eu, na minha época de adolescente, eu gostei de uma menina que eu andei 50 km de bicicleta. Só para ela ver que eu gostava dela. Cheguei lá e ainda não deu nem moral. Eita, desviado. Mas por que eu falo isso? Porque o desejo era tão grande, o amor era tão grande que eu queria mostrar que eu me importava. Agora, se Deus tiver esse amor no nosso coração, se nós amarmos a Deus de forma intensa, meu irmão, por que um cara enfrenta... eu fiz uma vez uma entrevista com uma pessoa que enfrentou. Tem as torcidas organizadas, né? Uhum. Ele é da Mancha Verde. Um dia ele passou e enfrentou uns 50 peão da Gaviões da Fiel. Eita. Ele passou e falou, não, se vir eu vou bater em todos, ou eu vou morrer. Aí eu perguntei para ele, por que você enfrentou todo mundo? Ele disse assim, porque eu sou tão louco pelo meu time que eu sou capaz de morrer pelo meu time. Hoje o adolescente, você dá pai do senhor para ele na escola, ele já corre, fica com vergonha, não tem coragem de postar as coisas da igreja às vezes, não tem coragem de falar que é crente. Por que será? Porque o nível desse amor está muito baixo. O amortrômetro dele está lá embaixo. Agora, se ele tiver apaixonado por Deus, e vocês como líder, eu vou falar para vocês, nós como pastores, temos essa função de incendiar esse amor por Cristo, esse amor por Deus. Porque o que vai fazer um adolescente não pecar é o nível de amor que ele tem por Deus. O que nos faz não pecar é o nível de amor que a gente tem por Deus. Se a gente ama a Deus, a gente pensa 2 vezes, 10 vezes, 300 vezes. Então devemos fazer isso. E para o senhor ver, né, a metodologia de Cristo é exatamente essa. Ele sempre iniciou o grande ministério de todos os homens de Deus da base de um diálogo, né? Diálogo. Ele deu espaço para que eles falassem o que estava acontecendo, né? Jesus, quando ele vai lá, depois de ressuscitado, os discípulos estão pescando, ele pergunta, o que vocês têm aí? Não temos nada. Ah, não tem nada, então. A conversa tá séria, né? Mas só fazer uma vírgula aqui, então. O senhor falou sim. de adolescente ter vergonha da paz do senhor. Eu fui esse adolescente, sabe? E eu lembro que uma vez eu estava na igreja, na escola. Tem cara mesmo. Não, hoje paz do senhor para todo mundo ali. Acho que... E tem o Jean hoje tá morando aqui também, engenheiro. Até se ele assistir, ele vai dar risada, que ele vai lembrar. E nós estávamos na sala de aula, molhava aquele papel, coisa de adolescente, joga, gruda no teto. Eu fui, fiz a minha bolinha, molhei e pá, no teto. Chegou na vez dele, ele falou assim, não, eu sou crente. Eu falei, rapaz do céu. Vai eu pegar a vassoura, subi na carteira e arranquei o papelzinho. Eu falei, não, entendi já, é isso aí mesmo. Eu sou crente, eu não posso fazer isso. Um gesto. Um posicionamento dele. Todo mundo da sala zoou ele. Ah, oh, crentinho. Mas pra mim, foi uma mensagem tão linda. Eu tinha acho que 12 para 13 anos. Quando aconteceu aquilo, eu falei, rapaz... Eu ouvi uma vez uma história de um camarada que trabalhava uns 10 anos na empresa, sabe? 10 anos na empresa trabalhando com outro. Aí ele... com outro amigo. Só que esse amigo que ele trabalhava era crente. 10 anos trabalhando com ele, mas esse amigo nunca deu testemunho. Ele nem sabia que esse amigo era crente. Aí esse amigo que não era crente foi pro final de semana e aceitou Jesus.
No outro dia veio todo feliz e chegou para esse amigo dele, que era crente, e falou: rapaz, esse final de semana eu experimentei algo extraordinário. Minha vida mudou. E o que eu experimentei, a experiência foi extraordinária, que a única pessoa que eu consegui pensar foi você. Eu falei: não, amanhã, a primeira pessoa que eu vou falar de Jesus é para o meu amigo. Porque ele é meu amigo já há 10 anos e o que eu recebi eu preciso passar para ele. O outro olhou e falou assim: mas eu sou crente. E Ele olhou aí? e falou assim: mas como você é crente? Você nunca me falou? É 10 anos. 10 anos. E o testemunho desse rapaz, como que era? Para ninguém perceber. Porque diz aquela frase o seguinte: pregue em todo tempo, quando preciso use palavras. As palavras. Ou seja, pregar com a vida, pregar com as atitudes. No quartel tem, né, um sargento, ele era cristão. E nós tínhamos o núcleo de cristãos, né, de evangélicos do batalhão, nós fazíamos culto nos intervalos. Tanto é que no Haiti, um testemunho, nós tínhamos ali 12, 13 cristãos, mas em 6 meses de missão, terminamos a missão com 36. Olha aí. Deus abençoou. E esse pastor, e nós o tempo inteiro, né? Ali ninguém imaginava que ele era crente. Um dia no culto eu fui lá, fui fazer apelo pra ele, né? Sentei: sargento, o senhor não quer entregar a vida pra Jesus e tal? Ele falou: rapaz, mas eu sou crente. Eu falei: mas que tipo de crente que o senhor é? No setor de inteligência no quartel é S2 que fala, né? Igual o P2 da polícia que trabalha disfarçado. Ele falou: não, eu sou S2. Eu não Agente secreto. Eu sou agente secreto, não posso ser visto. Olha aí. Vergonha do evangelho. Vergonha do evangelho. E eu vejo essa geração, e aqui em Ponta Grossa nós estamos vivendo isso, esse primeiro amor deles com Cristo, com o evangelho, com a água que eles provaram. Que nem o senhor falou, nas redes sociais hoje já é possível ver eles compartilhando, eles se envolvendo. Às vezes eu vejo adolescente ali, eles escrevendo citações ali, sabe? Então, a gente vê um despertar dessa geração, Deus fazendo algo extraordinário mesmo, não só em Ponta Grossa, na região. Aqui nós temos acompanhado muito, né, o pessoal ali, acho que o senhor vai estar com eles também em Cascavel, né? Sim. O Fortim ali. Então a gente vê assim que Deus, essa geração já está aí, ela já é a realidade. E esse despertar deles também já é uma realidade, né? Então eu acredito que já Deus vai nos dar outra oportunidade de sentar de novo para conversar e testemunhar o que Deus fez em um espaço curto, curto, né? Por quê, pastor? Porque está sendo servido algo que eles estão entendendo, eles estão querendo. Eles estão escolhendo fazer parte, né? Não estão por obrigação, não existe uma lei sobre eles. Está sendo uma escolha deles, né? Aquele convite de Jesus, quem quiser. Cara, e o evangelho o evangelho é liberdade, o evangelho é algo assim maravilhoso. Jesus é maravilhoso demais. A gente que complica, cara. A gente que coloca coisa que não existe. E o adolescente, quando ele entende essa liberdade que Cristo dá, ele fala: não, eu vou fazer por amor. Eu sempre digo o seguinte: eu e minha esposa, eu fui o primeiro a falar eu te amo pra ela. Olha aí, ó. No primeiro dia de namoro. Eu já falei: eu te amo, falei pra ela. Ela olhou pra mim e falou assim: eu também gosto de você. Olha aí, que recíproco. Eu falei: não, mas você tem que falar que me ama. Que conversa é essa que eu gosto de você? Eu falei: não, eu gosto de você. Não, você tem que falar que me ama. Ela falou: eu gosto de você. Eu falei: não, você tem que falar que me ama. Ela olhou: já tá que você quer, então tá bom, te amo. Adiantou? Ainda mandou um adiantou aí. Não. Adiantou? Não. Por quê? Ela falou porque queria? Não. Ela falou porque alguém estava fazendo ela falar, ou mandando ela falar. O problema da igreja hoje é que o adolescente faz as coisas muitas vezes não porque quer, porque a religião obriga ele a fazer. É verdade. Quando a religião obriga ele a fazer, ele, já que estão me obrigando, então eu não vou fazer isso por causa... não vou fazer, porque não pode, porque crente não pode. Eu não vou fazer aquilo porque crente não pode. Eu não vou fazer mais aquilo ou outro porque crente não pode. Não, eu não vou usar esse tipo de roupa porque crente não pode. Eu não vou ir para tal ambiente porque crente não pode. Mas não é uma escolha dela, é porque a religião proíbe. Uhum. Então ela não faz porque ela ama Deus. Ela não deixa de fazer porque ela ama Deus. Ela deixa de fazer porque a religião não permite. É aí que mora o perigo. Porque quando ela terá uma idade que ela vira autônoma da sua própria vida, ela nunca mais vai querer fazer. Agora, há diferença se ela está apaixonada por Cristo, ama Cristo. Alguém pergunta: por que você não faz isso? Porque eu amo a Deus.
E uma das maneiras que eu tenho de demonstrar esse amor é abrindo mão de algumas coisas que a palavra dele não me orienta a fazer. Mas não é porque eu não posso. E se torna leve, né? Fazendo por escolha, né? Exatamente. Fica muito leve. Que você faz, não, eu não uso esse tipo de roupa. Não é porque eu não posso. Eu não uso esse tipo de roupa porque eu amo a Deus. Eu sei que meu corpo é templo do Espírito. Escolha, é. E eu escolhi fazer isso. E eu faço isso. E é a minha escolha, não é obrigação, não é a religião, não é a placa denominacional. Não. Ah, mas por que então você não se envolveu sexualmente com a sua namorada, com seu namorado? Não, porque a gente ama a Deus, a gente sabe que isso desagrada a Deus. E prioridade nossa aqui é agradar a Deus, é amar a Deus. Ele morreu por mim, eu preciso fazer alguma coisa. E eu não faço pela proibição, eu faço pelo amor. Então, adolescentes e jovens que não fazem as coisas na igreja ou não fazem as coisas fora porque a igreja não permite, mas não porque amam a Deus, esses jovens e adolescentes, na hora que chegar numa certa idade, a religião vai ser tão pesada, que ele vai optar por não estar mais fazendo parte. Então, vamos animar os nossos adolescentes a amar a Deus sobre todas as coisas. Não, e às vezes a gente acha assim, quando eles atingirem uma idade, eles vão sair, a gente fala isso fisicamente, porque às vezes dentro do coração já está hoje fechado. Não vê a hora de sair, né? Ele já decidiu sair, só não vê a hora de sair de casa para poder tomar suas decisões. Esses dias eu vi uma cena entre os adolescentes que foi raro de ver, mas eu vi, que é o papelzinho hoje em dia, né? Que hoje em dia é mensagem. Alguém pegou um papelzinho, um recadinho e mandou, entregou pra moça lá, né? No grupo. E eu vi eles fazendo isso. Aí na hora eu pensei comigo, rapaz, se ele teve coragem de levar... Se bem que na minha época o amigo fazia esse trabalho também, mas nós torcíamos pra dar errado. Né? Pra gente pagar do amigo lá, deu errado. E se a resposta fosse não, a gente voltava sorrindo contar, né? Que era não. Mas eu vi, assim, na hora eu pensei... Mas hoje, com a cabeça que a gente tem, eu olhei assim e falei, rapaz, esse rapaz é um missionário. Esse não tem vergonha de levar recado. Esse é missionário. Eu chamei ele pra conversar, rapaz, tô chamado de missionário. Daí ele falou, por quê? Eu falei, só que eu vou te falar um negócio. Agora eu vou te dar uma mensagem e você vai levar pra todo mundo que você encontrar a mensagem. Olha aí. Que tem alguém querendo se relacionar com ela. Ele olhou pra mim assim, não, vou fazer. E corajoso. Eles têm coragem, eles são destemidos com aquilo que eles querem. Isso vai para um time de futebol, o dia que ele se entrega para torcer. Por quê? Porque é uma escolha dele. Ele quer. O empenho que ele emprega, tudo é pela escolha que ele faz. E nós estamos vendo essa geração escolhendo Deus. E o resultado está sendo o quê? Os batismos com o Espírito Santo, a multiplicação. Eu faço essa projeção de 160, 120 adolescentes do primeiro para 560 em um ano. Multiplicação. 1 ano e meio ali. E Deus permitir os próximos 2, 3 anos ali, por que não já pensar em 1000 adolescentes no congresso? Sim. E nós tivemos um batismo agora no começo do ano em Ponta Grossa, foi 46 adolescentes que decidiram, escolheram. É isso que eu pego. Eu tava na nossa igreja em Palmas, foi congresso dos adolescentes semana retrasada. Eu estava ministrando no congresso e eu perguntei. Falei, irmãos, quem aqui não é batizado? 80% dos adolescentes. Ainda não eram batizados. Não eram batizados. Por quê? Muitos não têm mais esse desejo com medo de assumir um batismo. E também os pais jogam terror, né? Tem pai que joga, você batizou, acabou, hein? Meu irmão, acabou desde que você aceita Cristo. Batismo é coisa séria, mas mas amor, mas desde que você tá... Meu irmão, você acha que não tomar um banho ali vai mudar alguma coisa? Vai não. Acabou agora já. Já é sério. Quer dizer, então que se eu não batismo, eu tenho uma prerrogativa para fazer o que eu quero? Não. É minha carta na manga. Não. A minha vida com Cristo, a partir do momento que eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador, Senhor e Salvador, Ele já é Senhor da minha vida. Eu já não tenho mais, eu não sou mais dono dos meus atos. O batismo é só uma oficialização para me falar de forma pública que eu tenho compromisso, mas o compromisso já está firmado. Aí o pai e a mãe, eu vou falar, irmão, o pai e a mãe, crente, fica jogando um terror em cima dos adolescentes. Batizou, não vai poder mais jogar Free Fire. Batizou, não vai poder mais ouvir música. Batizou, não vai poder mais fazer aquilo. Batizou, não vai poder mais usar esse tipo de roupa. Batizou, agora você vai... Joga um terror, que o adolescente fala, Deus me livre então, vou batizar não.
Não, meu irmão, você não pode fazer mais nada disso sem ser batizado. Aquilo que desagrada a Deus, você já não pode fazer, batizado ou não. Agora, o batismo é o quê? É uma forma pública de eu falar para o mundo. Para o mundo. Começa agora um novo tempo. É um jeito de eu falar assim, olha, as minhas paixões... Não é que não vai ter mais, vai ter. Só que agora eu estou falando para o mundo que eu assumi um compromisso. Entendeu? Um compromisso público. E aí os pais e as mães, pastor, eu ouvi pastor proibir um adolescente, não, você não está preparado para batizar. Ah, pelo amor de Deus, gente. Quem que está? Isso traumatiza de uma forma que a gente vê adultos hoje aí com 30, 50 anos de idade. Batizar. Não estou preparado. Não estou preparado. Que conversa é essa? Bloqueou, tem que estar preparado, né? E assim, existe assim, mas é o que o senhor falou. O batismo é só algo público, porque essa decisão já tem que ser ensinada, essa responsabilidade, esse compromisso. De você não pecar deliberadamente, de você não fazer as coisas erradas. Isso aí, meu irmão, é batizado ou não. E não proibindo de pecar, ensinando eles escolherem não pecar, né? Exatamente. Como diz, um instrui o menino é tremendo da Bíblia, porque a instrução é muito melhor que simplesmente a proibição, né? Que se me instrui que eu preciso beber água, não precisa me obrigar a beber água. E eu vou te falar o porquê que essa água eu preciso tomar água. Isso aí é instrução. Uhum. A água, ela vai hidratar o seu corpo, você precisa de água por dia, etc e tal. Isso que é instrução. Você fala, ó, você precisa ler a Bíblia, meu filho. Não é porque é obrigatório, não. É porque você já lê Bíblia e orar. Eu sempre digo, leitura de Bíblia e oração na vida do cristão é como escovar os dentes. Esses dias eu escutei um obreiro que falou assim, meu filho deixei de castigo, lá tá no quarto lendo a Bíblia. Meu Deus. Castigou o menino, nem. Lê a Bíblia. Então, ler Bíblia e oração na vida do cristão é como escovar os dentes. É. Pergunta para um cristão, pergunta para um ser humano e fala assim, se você ficar 2 dias sem escovar os dentes e sem tomar banho, o que vai acontecer? Quem está perto de você vai perceber. Vai perceber. Você abriu a boca, percebe. Se você ficar 2 dias sem ler a palavra e sem orar, quem está perto também vai perceber. Eita, é verdade. Por quê? O hábito de falar com Deus muda o meu hábito de falar com as pessoas. Isso é forte, pastor. Aqueles que têm uma vida devocional diária, em algumas, vai ficar estressado? Vai ter problema? Vai. Só que se ele tem um relacionamento, por exemplo, 2, 3 dias em oração, é a mesma coisa da academia. A pessoa começa a fazer uma academia, ela se mata 1h30 na esteira, ela já sai de lá e vai comer um pacote de bolacha? Não. Ela fala, não, acabei de me matar lá, sofri para agora tomar um copo de refrigerante aqui, comer essa bolacha. Não, ela fala, não, vou me regrar, vou me reeducar. Uhum. E você que ora, você que lê Bíblia, todos os dias, irmão, o cristão que fica 1, 2 dias sem ler Bíblia fica com bafo espiritual. Fica com mau hálito espiritual. E percebe, né? E todo mundo percebe. E percebe. Todo mundo. Os meus filhos percebem. Essa semana, tive uma experiência dentro do carro. Minha esposa ganhou neném agora. E a gente foi no shopping. E ela foi pegar o seguro, o seguro maternidade lá. Uhum. O benefício auxílio maternidade. Uhum. Ela foi lá no banco, pegou o cartão e pegou a folha com tudo escrito, etc e tal. Pegou o banco, pegou o cartão e a gente foi no shopping. A gente parou para comer, tá? Ela falou, eu vou sacar o dinheiro. Beleza, até aí, beleza. Só que na hora que entramos no carro, eu saí do shopping, já estava chegando em casa. Ela falou assim, a gente não sacou o dinheiro lá. Eu falei, tem uma farmácia, tem um caixa eletrônico, dá para sacar lá. Ela bateu a mão na bolsa, cadê meu cartão? Perdeu o cartão lá no shopping. Com senha, com tudo. No meu instinto de homem bravo, eu já comecei a brigar com ela. Brigar assim, falar assim, mas poxa vida, mas que cabeça sua? Como é que você me leva um cartão com senha na mão? E comecei a meu filho atrás, 6 anos, estavam todos atrás. E o Juninho atrás. De repente o Juninho começou a cantar. Santo Espírito desce como fogo. Santo, porque eu e a Jéssica, a gente tava conversando e deu uma alteradinha, assim. E ela falando, mas não fala. Eu falei, não, mas você fez errado. Agora eu vou ter que pegar o carro, vou ter que coisar, e tarará, parará, parará. Aí ele começou a cantar.
Eu quero viver algo novo. Aí eu falei, mas por que você tá cantando? Não, porque eu não quero que vocês briguem. Olha aí. Irmão, meu filho de 6 anos. E ela já falou, e aonde há louvor não tem briga. Cara, eu baixei a cabeça. Eu falei, tá bom, filho, não precisa. Aí ele continuou cantando. Eu falei, tá bom, filho, não canta não, porque tá doendo. Pensando comigo, né? Mas aí eu fui, a Jéssica foi resolver, foi lá, conseguiu cancelar o carro. A hora que ela voltou assim, eu fiquei, meu filho me deu um ensinamento. Que o hábito de eu estar falando com Deus não vai deixar eu me estressar, falar alto, alterar a voz, brigar. Olha isso. Mas ele só deu a lição porque ele já tinha essa lição, né? Foi instruído. Foi instruído. Pastor, é um tempo extraordinário que Deus está proporcionando para a igreja, né? Fazendo com que a igreja despertasse nesse movimento com adolescentes. A gente vê também os trabalhos com as crianças. E eu creio que isso também nos faz termos muito mais esperança ainda, assim, do que a vinda do Senhor está próxima, né? Sim. De tudo isso que está acontecendo, essa iminência aí, esses adolescentes queimando. O horário já manda a gente parar, mas inclusive esse primeiro episódio, né, que nós estamos fazendo, como foi algo agendado pelo céu, foi rápido assim, talvez vá só após o congresso já para as mídias, mas eu já quero ser até profético em avisar, né, nesse podcast aqui, no Adolicast, que Jesus salvou, Jesus batizou com o Espírito Santo nesse congresso, profético isso, porque o Senhor é testemunha disso, do quanto Deus cuidou dos detalhes desse trabalho, Sim. né? Deus cuidou dos detalhes até de dar certo o Senhor vir os 2 dias. E nós estamos em oração. E o nosso desejo é que essa geração saia mais incendiada por escolha. Escolher. Eles escolham. E eles escolhendo o resto... O resto vai ser extraordinário. Né? Glória a Deus. Então eu louvo a Deus pela vida do Senhor. Eu já fiz isso pelo WhatsApp. Hoje estou tendo a oportunidade de fazer pessoalmente. Agradecer ao Senhor por nos atender. E que Deus continue usando por onde o Senhor passar, né? Que o Senhor seja essa ferramenta de edificação da igreja e ter principalmente essa voz aí para os nossos adolescentes. Para mim é muito novo tudo isso. Eu estou tentando, sabe? Agir com eles, mas eu percebi nesses 2 anos que eu estou com eles que é só eu ouvir eles. E naturalmente o diálogo vai acontecendo. E hoje, meditando acerca de Jesus no poço ali com a mulher samaritana, fica muito claro que essa é a receita mesmo. Esse diálogo com eles, deixar eles falar, dar o espaço deles falar e instruir, né? Instruir. E eu sei que eles vão mudar as casas, eles vão mudar. O pastor Bisnaga fez um apelo no EBA. Você que tem problema com seus pais, venha para frente. Foi assustador o que aconteceu. Foi assustador. E eu sei que Deus vai fazer esses adolescentes, essa geração, mudar a realidade dentro da casa deles, né? Mudar a realidade dentro da família, dentro da escola, dentro da sala de aula, por escolha. Né? Tem uma canção, eu não sou cantor igual o senhor, do Thales lá que diz, né? Eu escolho Deus, né? Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho, é pessoal, salvação é a assim. minha decisão. É a minha decisão. Jesus deixou claro que ele, foi o que você disse aquela hora, quem quiser vir após mim, quem quiser, escolha. Eu não estou falando o obreiro que quiser, não. É muito abrangente, é muito global. Quem quiser vir até mim, escolha negar a si mesmo, pegar a sua cruz e me seguir. Se uma vez que vai ser fácil, não. Mas se eu escolhi, é porque ele já tem meu coração, então. Isso aí, pastor. E para fechar, esse dia nós estávamos num culto de adolescente, eu vi o adolescente, ele chegou pro outro, foi dado por nada queima-roupa, você vai cantar. E eu estava sentado com eles, só deu tempo dele virar pro lado e falou pro outro adolescente assim, viu, te dou R$2 pra você cantar comigo. O outro falou, mas se não é tua oferta? Não, vou ofertar pra você, R$2, canta comigo que eles estão esperando. E o rapaz aceitou ir cantar com ele lá e foi. Mas assim, quando eles escolhem, eles também investem. Pegou o R$2 dele e investiu no ministério alheio ali pra cantar com eles ali. Cantaram feio, mas foi... Os dois não tinham ensaiado, mas foi sincero. Claro. Foi uma besta. Tô brincando, não existe feio, né? O senhor sabe, Deus só quer que seja sincero. Que perfeito ele tem lá em cima. Não. Perfeito ele tem lá. Aquele que é sinceridade. Nós podemos ser feios no Brasil, mas na Irlanda do Norte... Pastorzão, Deus abençoe. Obrigado. Que prazer conversar com o senhor. Prazer. Bom. Foi sério, né? Pensei que a gente ia brincar mais. Eu achei que nós ia dar risada também. Mas... Quebrando aqui.
Mas o importante é que o que Deus tem para cada tempo é um tempo. O que Deus tem para cada tempo é um tempo. E o tempo certo é sempre o tempo dele. Exatamente, pastor. Eu achei que nós ia conversar mais na janta, mas eu jantar sozinho é ruim, então eu vou fazer companhia pro senhor, não prosear sem janta. Oh, maravilha. O pastor tá aí. Deus abençoe, que Deus use o senhor poderosamente hoje à noite, amanhã à noite conosco ali. E a UAD PG é muito grata a Deus pela vida do senhor. Queria que o senhor deixasse uma palavra para os nossos adolescentes e a gente encerra com uma oração, pode ser? Amém. Para mim é uma alegria, um privilégio estar aqui, esse estúdio maravilhoso, parabéns top, aí. Top. Olha, top parabéns, demais esse tempo de qualidade, comunhão. Que Deus abençoe esses 2 dias, que vocês sejam vozes proféticas para essa geração, que os adolescentes da UAD PG aí sejam referências, não apenas no estado do Paraná. Eu vou ouvir falar do que Deus vai fazer na vida de vocês. Amém. Que Deus tem prometido um grande avivamento para o Brasil, para o mundo. Por que não começar por Ponta Grossa? Amém. Né? Por que não começar por Ponta Grossa? Então, eu profetizo que Deus vai lhe dar estratégias, Amém. como deu para Cristo, como Jesus era a própria estratégia no poço, que você alcance esses poços. Amém. Que vocês chegam perto desses poços, onde tem milhares de adolescentes sozinhos, com seus conflitos internos, com seus pecados, que Deus abençoe. E para o adolescente eu quero deixar uma palavra para o seu coração. A palavra é o que nós conversamos aqui. Apaixone-se por Deus. Aumente o seu nível de amor. A Bíblia diz que devemos amar o Senhor de todo o nosso coração. Não é apenas uma fagulha. Deus, se Ele tiver o seu coração, Ele terá tudo em você. Que a cada dia mais você se apaixone por Deus. Você se apaixone por Jesus. Você tenha prazer de ler a palavra, de orar e de estar com Ele todos os dias. E a minha oração nesse dia é que o Espírito Santo te encha e preencha em todas as lacunas do coração de vocês. Eu sei que é uma idade difícil, é uma idade de descoberta, mas é uma idade também que pode ser crucial na vida de vocês do aproximar-se com Deus. Samuel ouviu a voz de Deus quando ele era adolescente. Então Deus quer falar com vocês e quer impulsioná-los para um tempo extraordinário nessa cidade, na família de vocês. Porque se os adolescentes forem cheios do Espírito Santo, serão bons filhos, bons profissionais e viverão um tempo extraordinário. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vai dar a camiseta aí para nós? Ah, é? Tem uma camiseta para o senhor aí, ó. A G, tá? Pode jogar aí. A G já... Não, olha aí. Não que seja pecado usar GG, né, pastor? Mas é a G ali do nosso congresso. Olha aí. Hoje, pela misericórdia de Deus, aí, estaremos pessoal, ali. Olha, ó. Ó. Eita. Pastor, ficou. Olha aí. Ó. Que benção, pastor. Glória a Deus. Aí, ó. Maravilhoso. Eu sou lindo, né? O senhor vai realçar os olhos do senhor essa cor que a gente escolheu aqui. Eu sou lindo. Pode falar. Não, pastor, é agradecer mesmo e mais uma vez mencionar nosso irmão Esdras. Irmão Esdras. Na Casa Cine, por esta Deus abençoe. Estrutura maravilhosa. Nós louvamos a Deus e que Deus te prospere ainda mais, meu amigo. Que Deus cuide dos detalhes da sua vida, da sua casa e dos teus projetos aí. Amém? Pastorzão, faz uma oração. Vamos orar? Nós, Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade, sim, te louvamos pela vida do pastor Altair, te louvamos pela vida do João Paulo, sim, Deus. Te louvamos pela vida da mídia da igreja, obrigado, Jesus. Dos adolescentes e de cada tim que o Senhor tem levantado nessa cidade. Senhor. Pai, pedimos que a tua bênção esteja sobre a vida dos teus filhos. Repreendemos todo espírito de morte, depressão, sim, opressão, jogamos por terra e declaramos que os adolescentes de Ponta Grossa será uma resposta de oração para esta cidade. Amém. Amém, um avivamento Jesus. Jamais visto nesta cidade. Sim, meu Deus. Será através desses adolescentes. Nós ministramos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastorzão, Tamo Deus junto. Abençoe. Aí, tamo junto. Aí, derrubei o celular. Deus abençoe.